Salve Maria a todos, sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. O sede-vacantismo é como o protestantismo. Muitas das vezes essas pessoas falam de Lutero, mas agem como ele. Quantas e quantas vezes ouvimos falar esse tipo de argumento contra os sede-vacantistas, né? Sede-vacantistas não, né? Contra os católicos que adotam a posição sede vacante, ou seja, que não temos papa. É bom a gente sempre falar dessa forma. E aí atacam equiparando como se fosse Martinho Lutero. Quantas e quantas vezes ouvimos isso nos comentários aqui do canal, inúmeras vezes, né, me deparo ali. Vocês falam de Lutero, mas vocês estão agindo como ele, atrelando a nós isso, como se fôssemos protestantes. Mas o que foi Lutero, né? O que Lutero ele realmente combateu, né? O que ele quis mudar naquela época, o que fez ele protestar a ponto de criar essa reforma tão maléfica, né, para o cristianismo, para a igreja. Lutero ele começou a ver alguns abusos que estavam acontecendo ali naquela época, principalmente no que diz respeito às indulgências, a venda de indulgências. É evidente que abuso sempre existiu, não por parte do sagrado da igreja, mas pelo fato da igreja ser conduzida por homens, e homens pecadores, homens que se corrompem. E naquela época acontecia muito isso, começou a acontecer, tanto é que a igreja ela estava atenta para isso também, e buscava combater esses abusos. Tanto é que, posterior à reforma protestante de Lutero, veio o Concílio de Trento, que falou exatamente sobre esses abusos, essa questão das indulgências. Só que, é claro, a informação não era tão rápida como é hoje em dia, né? Não tinha internet como temos internet hoje, a informação não corria rápido, então tudo era muito mais difícil, mas a igreja sempre buscava combater esses abusos. Só que Lutero se prendeu muito àquilo, né? E começou a questionar não só a questão das indulgências e vários outros pontos também de doutrina da igreja. Tanto é que existe 95 teses de Lutero, e depois, dentro dessas 95 teses, a gente pode tirar as 5 teses principais que ouvimos falar, né? Que é o solas de Lutero, né? Existe esses 5 solas de Lutero. Então Lutero começou a questionar doutrinas e ensinamentos da igreja, não só a questão das indulgências. Então ele começou a questionar e ir contra os ensinamentos de séculos da igreja católica. Há quem diga, já cheguei a ler alguma coisa, de que Lutero ele não agiu contra de forma direta ao papado. Mas é claro, os seus ensinamentos ali, né, suas teses eram totalmente contrárias ao que a igreja sempre ensinou. Tanto é que Lutero foi excomungado, porque ele passou a ir contra a igreja católica e os ensinamentos da igreja. Então, vamos lá agora. O sede-vacantismo. Os sede-vacantistas, né, como dizemos aí, né, defendem o que a igreja sempre ensinou. O que 260 papas durante séculos ensinaram antes do Concílio Vaticano II, sem tirar uma vírgula. Então não vai contra a doutrina da igreja, pelo contrário, defende ela. Agora, o que pós-Concílio Vaticano II fizeram e fazem? O que essas meia dúzias que se intitulam papa fazem? Ensinam uma doutrina totalmente oposta do que a igreja sempre ensinou. Apesar de não atacarem diretamente os 260 papas que existiram ao longo da história da igreja, com as suas teses, com os seus ensinamentos, vão contra o que a igreja sempre ensinou. Aí surge a pergunta: quem realmente é protestante nessa história? Quem se parece mais com o protestantismo? Os fiéis que buscaram adotar a posição de que a sé está vacante porque o que estão ensinando lá não é o que a igreja sempre ensinou? Ou esses que mudaram tudo o que a igreja ensinou? Nova doutrina, novas teses. Quem é que se assemelha mais à posição de Martinho Lutero, da reforma luterana, do protestantismo? É só analisar. É só ver quem realmente está mais de acordo com isso. Então, chamar aqueles que adotam que a sé está vacante de protestante, se for protestante no sentido de que protesta com relação a tudo isso que estão ensinando pós-Concílio Vaticano II, tudo bem, beleza, somos protestantes, porque protestamos contra aquilo que está contrário à fé católica de sempre. Agora, querer atrelar, vamos dizer assim, né, esse rótulo dizendo que protestantes no sentido de tudo que a igreja já ensinou, aí não é a verdade, né? Basta olhar o que realmente a posição defende, né, o que defendemos, se realmente está de acordo com o que é protestante, né?
Defende-se o que a igreja sempre ensinou. Quem realmente mudou a doutrina e está ensinando algo totalmente oposto é todos esses que estão aí, pós-Concílio Vaticano II, criaram essa nova igreja. Tanto é que colocaram lá, né? Já mostramos aqui no canal, né? Colocaram lá uma estátua de quem? Já falamos várias vezes aqui, de Lutero. Criaram um selo lá de homenagem a quem? A Lutero, porque estão fazendo exatamente o que ele fez lá por volta de 1517 e que a igreja combateu firmemente com o Concílio de Trento. Então, repito, quem é protestante nessa história? Basta analisar e evidenciar que esse rótulo nós não carregamos conosco. Então, um vídeo rápido, né? Um vídeo curto para esclarecer esse assunto. Achei necessário trazer aqui no canal também, porque vi muitos comentários ali acerca disso. A gente sempre ouve isso, né? Então, vamos falar um pouco aqui no canal sobre isso também. Criar essa indagação aí no ar, né? Quem realmente é o protestante na história? Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, estudem bastante aí e até a próxima, se Nossa Senhora e Jesus Nosso Senhor nos ajudar. Salve Maria!